Tá, pessoal? Então sejam muito bem-vindos aqui a mais um Luz Mais Arquitetura. Hoje a gente vai falar sobre o Mirato, que é uma edificação da incorporadora GR. O projeto é assinado pelo Line Studio Arquiteturas. E eu, como light designer e arquiteta, me envolvi no projeto de iluminação. A Gabi, como arquiteta, se envolveu na parte da execução do prédio. Eu sou a Gabriela Salbego, sou arquiteta e urbanista, e a minha história com a GR começou no ano de 2019, então eu iniciei lá fazendo estágio, então pude acompanhar ali toda a construção, quase toda a construção do residencial Mirato, e aí quando eu me formei em 2020, eu tive a oportunidade de continuar com eles, e então acompanhei de perto toda essa parte das finalizações ali, dos acabamentos, enfim. E sempre é muito bom falar sobre o Mirato. Gostaria muito de te agradecer o convite, Cris. O Mirato sempre foi muito especial para mim, todos os aprendizados, a GR também. E ainda mais nessa parte da iluminação, né, que a gente conversa tanto hoje em dia sobre iluminação linear. E o Mirato é um exemplo perfeito que a gente tem para mostrar hoje para o pessoal ali. E acho que vai ser bem bacana, bem interessante. Então, para começar, a gente vai mostrar um vídeo aqui, para vocês terem uma noção geral aí do projeto, né, como é que é. O conceito do projeto ele está muito ligado à questão da arquitetura contemporânea, cosmopolita. Então, a ideia da construção desse projeto sempre foi cuidar todos os detalhes, né, para que o morador realmente se sentisse em casa, se sentisse em um lar, pudesse ter boas experiências nesse ambiente. Então, o projeto ele está todo voltado para isso. Ele está todo voltado no estilo contemporâneo de vida e também o que os detalhes trazem, o que eles agregam para o nosso cotidiano. Isso, e aí já na fachada a gente consegue ver, então, a presença da iluminação linear, né, que depois a gente vai explicar como é que foi a concepção dessa parte do projeto de iluminação. A gente percebe ali que os materiais usados, eles são bem simples, né, na verdade a gente tem ali a alvenaria com textura, e essa parte, na fachada, essa da direita, a imagem da direita, a gente percebe que o escuro ali é pastilha e o que tem claro, e o que tem clara é textura. E essas lajes, né, que são essas barras horizontais, laje técnica, a gente tem concreto aparente. Então é basicamente isso, é concreto, vidro e textura e a pastilha. Então realmente o destaque é para a iluminação, né? O grande diferencial das nossas fachadas é essa iluminação linear dos perfis. E essa questão da iluminação linear veio ainda a melhorar, a incrementar, né, essa percepção vertical do prédio, né? Acho que ficou bem... A gente apelidou o Mirato de Skyline, né? A gente comenta sempre. E aí aqui, pessoal, já é a gente então mostrando um pouquinho das imagens de render, né, da entrada da edificação, a parte do hall de entrada e as circulações internas. Nós também vamos mostrar esse hall que ele tem toda uma pintura de um artista que fez exclusivamente para edificação. Então, a iluminação, inclusive, depois vocês vão ver na execução, a gente não tem esses pendentes mais, porque a ideia foi realmente dar ênfase, dar destaque a essa pintura, que é uma pintura
muito legal que ela vem por todo o hall, ela sobe no elevador, né? Pelo elevador a gente tem um elevador panorâmico voltado para essa pintura. Então ela realmente conduz, né, as pessoas através do prédio e a gente tenta sempre trabalhar com a iluminação para destacar esses pontos focais mesmo do projeto. E a gente percebe também a presença ali dos materiais, né? A madeira, as cores escuras, o concreto. Então tem todo esse clima hoteleiro. Deixa eu só voltar aqui para mostrar os materiais que a Gabi falou, né? São materiais simples, na verdade, é uma composição simples que agregada e somada à iluminação, ela se torna requintada, né? Ela traz um ar hoteleiro, essa questão do escuro, essa iluminação assim mais indireta. Isso é algo até que já está presente aí nas edificações da GR, né? É trabalhar um pouco do inusitado também, né? A gente vai ver depois as situações do pavimento tipo são escuras, é um cinza escuro, as garagens são escuras, né? Sair do óbvio, né? E trazer realmente esse aconchego, porque você sabe que ele é um ambiente que acolhe, né? Ele é um ambiente que traz esse aconchego e realmente, como a Gabi disse, parece que tu tá assim num hotel, né? Ele tem esse clima, assim, quando tu entra na edificação. E isso vai se repetindo, não só no hall de entrada, mas nos pavimentos tipo, nas áreas comuns, né? Nas garagens. Acho que isso foi legal, porque o projeto realmente ele segue uma mesma linguagem aí em todos os espaços dele, né? Todos os acabamentos, né, materiais mais escuros, trazendo essa atmosfera mais intimista, um clima mais hoteleiro, como a gente comentou, né? E isso são todas as imagens, então, do render, para vocês terem uma ideia do clima do local, né? Tudo isso foi entregue mobiliado, equipado, né? Então, vocês vão ver agora no decorrer da apresentação que realmente condiz com os renders do nosso resultado final, né? E como a gente disse, né, o nosso objetivo dessa apresentação é mostrar a questão da iluminação linear. Aqui a gente consegue ver na academia a presença da iluminação linear. A brinquedoteca mudou um pouquinho, ela tem até mais detalhes lineares hoje em dia do que como foi feita antes. E aqui a gente tem no espaço gourmet tem um rasgo de iluminação que é onde foi utilizado trilhos com iluminação mais focada, que também não deixa, então, né, de ser uma iluminação linear no espaço. Na verdade, no Mirato a gente utilizou muito o foco na iluminação, né? Não só a iluminação linear dos perfis, mas em todo o projeto a gente tem bem marcada a presença da iluminação para trazer esse clima mesmo que a Cris comentou. Isso aí. Então, eu acho que a gente começa pela iluminação da fachada, que eu acho que é o grande destaque, inclusive, do prédio, porque por ser uma edificação residencial, não é todo mundo que acessa lá dentro, né? Então, comenta que, pelo menos de fora, dá para ter um gostinho do que a pessoa vai encontrar, né, dentro da edificação. Exatamente. E como a gente comentou, os materiais são simples, né? A fachada é simples em si. E o que traz o destaque é essa iluminação linear dos perfis. Então, ali, essas 3 imagens, elas mostram a primeira, numa etapa mais não tão avançada de obra, digamos assim, né? Não tinha a presença dos perfis dessa iluminação ainda, nesse nicho central. Na imagem do meio, então, foi o dia em que nós colocamos esse perfil, né? Então, o LED ali, ele está exposto, ainda não foi colocado o policarbonato nele. E então, nessa última imagem, a terceira ali, é ele finalizado. Isso, já com o difusor na frente. Então, a gente consegue ver essa evolução. E a iluminação, ela é um dos últimos pontos que a gente executa numa obra, né? Então, dá para ver bem nessas 3 imagens, assim, a comparação com a evolução das demais etapas do prédio, né? Os vidros das sacadas ali na última imagem já estão prontos. Então, a gente consegue ver toda essa questão de etapa de obra mesmo. E aqui, para vocês entenderem, né, como essa iluminação foi discutida desde uma etapa de conceituação do projeto, junto com estúdio, a gente definiu, né, vamos utilizar linhas lineares e tal. A gente buscou muitas referências fora, né, inclusive São Paulo, né, sempre tá à frente aí no nosso ritmo aí do restante
do Brasil, então sempre serve como uma referência. Lá eles têm muitos prédios já com esse tipo de iluminação. E na época, né, de que a gente foi atrás da tecnologia, queria corresponder a essa nossa intenção de projeto, né, nós buscamos uma consultoria do light designer do Günther Parchalk, que é um super light designer paulista, e que a gente já se conhece há muito tempo por causa do Illumine, né? E ele foi meu professor, assim, uns 12 anos atrás, quando eu fiz uma especialização. Depois a gente trouxe ele, quando eu tinha operação de varejo da Illumine, para dar uma palestra para o pessoal, que foi super bacana, e desde lá a gente não perdeu o contato, né? Então, quando tem algum projeto assim mais que exige, né, um detalhamento, um cuidado extra, né? Eu gosto muito de ir com ele, porque ele realmente tem muita experiência. E quando a gente foi atrás dessa solução, aí a gente foi conversar com ele no intuito de saber, tá, mas com quem que a gente conversa, né? Qual é o fornecedor que vai nos oferecer isso? Porque às vezes a gente olhando assim, parece que é uma coisa simples, né? Parece que, não, faz um nicho na fachada, tem uma fita de LED com acrílico. Exato. Né? E não é bem assim, né, pessoal? A gente tem que realmente ir atrás de um produto de qualidade, um produto que já foi utilizado em fachadas, né? E um fornecedor que realmente nos deu aí todo o amparo para a parte da execução. Então, se vocês observarem nessa primeira imagem ali, tem toda essa questão do nicho que foi pré-dimensionado, né? Conforme a necessidade que a gente tinha para dar essa vazão de luz legal. Então, lá no projeto estrutural, isso já estava sendo observado, né? Porque Deus o livre, a gente chegar lá, imagina, colocou no render, estava tudo lindo, maravilhoso, que ia ter essa iluminação linear na fachada, e aí, agora lá, passou a laje reta ali na frente, não tem mais como fazer o nicho, né? A gente sempre comenta que todos os tipos de iluminação, né, na verdade, eles devem ser pensados bem antes, assim, lá na etapa de criação do projeto mesmo, porque é bem isso que a Cris comentou. Se a gente deixa para pensar depois do projeto pronto, muitas vezes não tem como viabilizar isso, né? Não tem como encaixar um nicho para colocar essa iluminação. E a gente sempre comenta também que quando projeta tem que muito pensar na manutenção disso, né? Como que a gente vai fazer a manutenção desse LED da fachada? Então, bem como a Cris comentou, a gente olha, parece que é bem simples, né? Colocamos um perfil linear, toda a extensão do edifício, mas, na verdade, tem muitas coisas por trás disso, né? Tem toda uma equipe que nos ajudou a pensar, antes de projetar, como que ia ser a manutenção, como que a gente ia instalar, né? Os LEDs, a distância deles, enfim, tem todo um processo mesmo. Porque aí, nessa altura, a gente teve que prever os pontos onde iam ficar os drivers, né? Desse perfil. Então, se fosse numa área de acesso comum, porque imagina, tem que dar uma manutenção e tu tem que entrar dentro do apartamento do cliente, né? Então, deixou nas áreas de uso comum, né? E tudo isso foi pensado junto com a equipe da elétrica. Então, eu acho que a iluminação de fachada é lindo, né? Destaca super o prédio, mas a gente tem que pensar muito se é algo que vai ser, daqui a 5, 10 anos, vai estar lá ainda, né? E se for dar uma manutenção, vai ser fácil de fazer isso, senão se torna, né, um problema. E quantas vezes aí a gente vê, às vezes, que tá com a linha de LED queimado numa parte, acesa outra, e aí realmente se desconfigura o projeto, né? E não é isso que a gente quer, não é isso que a incorporadora vai querer, que os projetistas vão, né? Então, eu acho que esse cuidado a gente teve muito nessa questão da fachada, né? Então, aqui, como a Gabi comentou, aqui já está com o perfil LED, né? E aqui com o difusor na frente, né? Aqui tem mais uma imagem que a gente consegue ver, ó, bem de próximo, né? Isso aqui deve ter quase 40 metros, eu acho, né, Gabi? Uns 30 e pouco. Quase, acho que é 35, por agora não lembro de cabeça a altura certa. O bom nessa primeira imagem é que dá para perceber mais ou menos os módulos, né? Que então, para o pessoal que está assistindo, que talvez não seja da área, são os módulos, né, Cris? E aí a gente vai justapondo eles assim até chegar lá em cima e ficar inteiro, exato. E dá para ver a fiação da lateral ali também do LED, ó. É uma fiação bem espessa, né? Então, realmente é tudo bem planejado. Isso, a bitola tem que ser calculada, né? Aqui, essa questão já do acrílico colocado, né? Imagina, é óbvio que tem aqui, a gente consegue até ver, ó, tem as emendas do acrílico, né? É impossível acrílico de 30 metros inteiro. Né? Então, isso a gente teve muito cuidado na hora de instalação para evitar qualquer
entrada de água e tal, mas de qualquer forma esse lote já tem uma proteção para umidade, né, para o respingo de água e tal, porque eventualmente, né, pode entrar água, alguma coisa assim, mas a gente tenta deixar o máximo possível vedado mesmo. E uma coisa que eu ia comentar só, eu acho que a nossa maior dificuldade na instalação desse perfil da fachada foi a questão do trabalho em altura, né? Os nossos profissionais ali, claro, eles foram instruídos, né? Eles utilizaram todo o equipamento de segurança necessário, só que mesmo assim, para eles é uma tensão, né? Porque eles precisam se organizar ali no espaço para conseguir instalar, né? Porque é entre duas sacadas. Então, eles precisam se organizar da melhor forma ali para conseguir trabalhar com calma, né? Conseguir, enfim, instalar tudo ali direitinho, tendo bastante atenção nisso, né? Então, a nossa maior dificuldade foi a questão da altura. Mas, realmente, a conversa com o pessoal, a gente foi com eles no lugar umas quantas vezes antes de iniciar a instalação. Conversamos bastante, eles testaram e deu certo. E aqui, pessoal, agora outro detalhe, para ver assim, de dentro dos apartamentos, a gente teve muito cuidado também de ter uma intensidade luminosa relativamente suave, né, fraca, para que não perturbasse dentro dos apartamentos, né? Eu acho que isso é um cuidado que a gente sempre tem que ter quando pensa na iluminação de fachadas, e ainda mais num espaço residencial, é que ela não interfira no conforto lumínico, né, visual das pessoas que estão dentro da edificação. Então, a gente tem todo um controle de dimerização, né, Gabi? Isso daí a gente fez testes, inclusive. Testes. A gente testou em vários horários, né, Cris? Próximo do entardecer, ali às 6 horas, nós testamos, depois, acho que ali pelas 9 horas da noite. Amanhecendo também a gente cuidou ali pelas 6h30, 7 horas da manhã. Então, o nosso objetivo mesmo era esse, era conseguir dimerizar, né, regular a intensidade para que não ficasse cansativo para quem mora ali, né, não podia atrapalhar o sono, enfim, porque é uma sala de estar e é um dormitório, né, uma suíte, as duas sacadas. Então, o pessoal fica constantemente ali. Então, o nosso objetivo era esse, era cuidar esse conforto e também fazer com que, mesmo assim, o prédio ficasse expressivo, né, essa iluminação receber esse destaque. Então, ainda bem que a gente conseguiu bem o intermediário. O equilíbrio, E aí, até naquela fotinha... Pode falar, Gabi, diga. Não, é legal da gente comentar naquela fotinho pequena ali que tem à direita, de quem passar pela BR-158, que vai para Camobi, e olhar para o centro da cidade, vai enxergar o Mirato. Não precisa nem fazer muito esforço, né? Que ele só virar assim, exato, ou enfim, se estiver voltando, vai enxergar que ele dá um destaque bem legal. E ficou, como a gente tinha comentado antes, ele tá numa topografia alta, então o prédio ele fica realmente, né, em destaque. A gente disse que a iluminação, ela cria, inclusive, um marco urbano, né? Quem o skyline aí da nossa cidade antes e depois do Mirato, a gente acredita aí que a gente veio a contribuir, a embelezar um pouco aí da nossa cidade. E é o que a gente diz, acho que no momento em que tem um prédio assim, outros se inspiram, né? Essa é a nossa ideia com a arquitetura, né? De trazer bons exemplos e é aquela coisa, é a teoria das janelas quebradas, né? A gente diz que tu tá numa rua, tem um monte de casa tudo pichada, a probabilidade de ter mais uma casa do lado pichada é maior, né? Agora, exato, se ele cuida, se ele mantém o seu jardim, se ele deixa a casa limpinha, a vizinhança, digamos assim, é um efeito em cascata aí, né, vamos dizer assim. Então... e a GR também, nesses 11 anos agora que está completando, sempre buscando muita inovação, né, Cris? E a iluminação é uma prova disso, sempre trazer esse diferencial para a cidade, né, tornar o edifício uma experiência diferente mesmo, né, ser algo interessante, bacana. Isso aí. Joia, vamos então adiante aqui no nosso projeto, né? Então, agora na parte do acesso, né, do prédio, aqui a gente consegue ver duas imagens do render, né, de como é que isso era para acontecer, né? Então, trabalhando com essa iluminação linear na parte do acesso em rampa, né, que é o acesso a PNE. E aqui na parte das escadas, os degraus iluminados, né? Então, tudo isso já foi passado por projeto, foi discutido com eles. Esse projeto é legal porque, junto do Linea,
eu sempre tenho um diálogo muito aberto, então a gente constrói as ideias juntas, né? Porque na hora que tudo no paisagismo, na hora que tu tá pensando no arquitetônico, a iluminação vem junto, né? Então a gente tem que já começar com essas ideias numa etapa bem Desde o início, né? E aí aqui, né, que eu acho que dá para ver bem o passo a passo, né, Gabi? Acho que aqui a gente teve um cuidado muito grande para que desse certo essa iluminação linear no piso, porque só para vocês entenderem, pessoal, a gente tem esses perfis possíveis de serem utilizados em área externa, inclusive com tráfego por cima, tudo com peso, não tem problema. Mas existem dois tipos. Uma é com medidas padrão, né? Que aí vem a luminária toda prontinha, tu só instala, ela vem bem vedada, bem fácil de utilizar. Mas tem situações que o projeto é muito específico e a gente precisa pedir ele em pedaços, digamos assim, né? E aí foi o que a gente teve que utilizar aqui, porque a gente tinha partes em rampa, partes de patamar reto, então a gente teve que construir esse perfil. E essas medidas só foram possíveis de ser passado para o fornecedor, para a fábrica, depois que a gente já estava com tudo pronto, né, Gabi? A gente fez, na verdade, foram várias medições, né, Cris? No início, quando a rampa estava sendo construída e concretada, a gente já estava medindo para garantir que a iluminação fosse encaixar, fosse dar certo. Então, até nessa primeira imagem ali, tem uma foto até de uns bastidores, né, que a gente está medindo ali. Então, já iniciando a colocação dessas pedrinhas e novamente conferindo a medida, vendo se vai encaixar tudo certo. Então, porque para cortar esse nicho, é uma máquina que a gente corta, né, utiliza uma serra. Então, ele tem que ser totalmente adequado, tem que cuidar a largura dele, a profundidade, tem que cuidar todos os detalhes para que no final esse perfil ele realmente encaixe, né, sem ficar nenhuma fresta, ou ficar com alguma diferença de medida, né, de afastamento do guarda-corpo, por exemplo. Então, realmente tem que cuidar bastante essa questão de conferir as medidas. E aí, para vocês verem, a gente teve o cuidado com a própria paginação desse piso, né, já que era, acho que era 10 por 10, se eu não me engano, né, Gabi? 10 por 10, Pensou assim, não, vamos colocar exatamente uma pedra, vamos cortar, depois vem um pedacinho menor. Então, pensar como é que isso vai ficar, né? E aí o fornecedor já nos passa exatamente o nicho que a gente tem que ter para colocação dessa luminária. E, além disso, tem todo um sistema de drenagem, né? Por mais que a luminária seja para área externa, possa ficar exposta à chuva, a gente não pode deixar ela submersa, ela não é uma luminária subaquática, né? Que até existem luminárias para dentro de espelho d'água, enfim, piscinas. Esse não é para isso, então a gente precisa que a água que de repente venha acumular ali escoe, então isso é algo que a gente tem que fazer na etapa de obra mesmo, né? E aqui deu super certo, né, Gabi? Foi trabalhoso, mas... Deu certo, exato. Não, e a gente comenta, né, mais uma vez, como é importante prever essa iluminação já na etapa de projeto. Porque como a gente já sabia que ia ter ela, então, bem como a Cris comentou, quando fomos colocar as pedrinhas ali, já tínhamos a noção que ia ter iluminação, então a gente já começou a cuidar essa questão do escoamento, a fiação também, que a gente deixa para fornecer energia para ela, também cuidamos do lugar em que a gente colocou essa fiação, né? Porque isso também, às vezes, na hora do projeto a gente não pensa, daí depois que a gente vai ver, não, mas onde eu vou puxar essa fiação, né? Onde que ela vai alimentar essa luminária? Então... Não, e lembrando que esse perfil ele é 12 volts, né? Então a gente tem a necessidade de utilizar fontes, né? Fontes, elas, claro, não ficaram ali expostas, mas ficaram logo na entrada do hall de entrada. Isso. Para a gente converter aí os nossos 220 em 12 volts. Né? E o 12 volts é algo mais seguro, né, pessoal? Porque a gente aí caminhando, circulando, é uma área pública, né? O legal é trabalhar sempre com 12 volts para evitar aí qualquer problema, qualquer acidente que possa acontecer. E depois, aqui, para a gente pensar na iluminação dos degraus, que aí aqui até dá para a gente contar uma historinha, né, Gabi? Um percalço. Um percalço, assim, que um pouquinho de falha de comunicação, na verdade, nesse momento aí, porque a gente disse que ia ser utilizado os perfis, os degraus e tal, e um dia a gente chegou lá e já estava resolvido com a equipe da elétrica, né, com super eles resolveram, enfim, né, mas porque a gente não tinha passado ainda o detalhamento desse degrau. Eles acabaram colocando esses
esses perfis assim bem no espelho do degrau mesmo, né? Dando esse efeito aqui. Só que essa imagem bem da direita ali, ó. Esse daqui, né? Só que na verdade não era esse efeito que nós queríamos, né? Nós queríamos um efeito que dá para ver nessa imagem do render aqui, que é um efeito de luz lavada, né? Uma luz mais indireta, que a gente não enxergasse o perfil de LED, os pontinhos do LED. Não, e Cris, também é legal da gente comentar, olha como acaba sendo perigoso, né? Porque a gente, se fosse feito dessa forma ali, como tá na última imagem, bem de cima ali, é até confuso para quem vai subir o degrau, né? Pode até imaginar ele que tá de uma forma diferente, pode até acabar tropeçando. Então, a iluminação, ela não é só beleza, ela é segurança e funcionalidade também, né? Exato. E isso é bem os degraus iluminados, eles não podem dar aquela sensação de pé em falso, assim, né? Que vai. Então, enfim, mas aí o que a gente fez? Bom que ainda estávamos em tempo, né, de solucionar o e acabamos fazendo uma solução um pouco caseira, digamos assim, por falta de tempo até, né, Gabi? Mas visou ali, tinha um pouquinho de sobra ali do piso, né, do degrau, da soleira. E aí nós acabamos, então, colocando esse perfilzinho, né, um perfil L metálico mesmo, aonde colocou uma iluminação LED, né, uma fita LED. Isso poderia sim ter sido resolvido com um perfil, né, que seria até o ideal, digamos assim, mas a gente, como estava já naquela época, né, finaleira de obra ali, não, vamos ver aqui. E deu certo, o resultado ficou legal, também é uma fita com proteção, também é uma fita 12 volts, né, então só que poderia a gente já ter previsto isso numa etapa anterior e não ter essa perda de tempo, né, que querendo ou não, a equipe da elétrica foi lá, instalou, teve que desinstalar, teve que fazer de novo, né? Então... e uma coisa legal de comentar também na hora de projetar essa iluminação no degrau é que precisa cuidar mesmo essa distância da soleira, né? O final do concreto ali do degrau até a borda que fica a soleira, porque normalmente a gente tem ali uns 2 centímetros mais ou menos. Então, dependendo do material e da forma que está esse degrau, não tem como deixar mais, porque ela vai acabar ficando muito vulnerável, né? 3 centímetros já é demais. Então, às vezes, a luminária, às vezes, não tem espaço para ela, dependendo de como foi feito o degrau, né? Então, por isso que é bem importante pensar em tudo isso. E, novamente, essa questão da conversa entre as equipes, né, Cris? Como é importante conversar ali o projetista, quem está acompanhando a execução, junto com o eletricista, nesse caso, junto com os pedreiros, enfim, todo mundo que vai organizar o degrau ali, as rampas, todo o processo. Porque se a gente, às vezes, não acompanha essa etapa inicial de marcação, às vezes acontece isso, eles acabam marcando como eles imaginam que deve ser, e aí a gente acaba tendo um retrabalho, né? Então é um custo a mais, é tempo também. Então é bem importante essa conversa inicial entre as equipes. Isso aí. Eu acho que teve esse probleminha, mas no fim o resultado ficou bom. Show, né? E aí depois, então, aqui é um videozinho para vocês verem como é que ficou, então, esse... Né, o resultado ainda estava em obra, né? Mas dá para ver menos como é que ficou esse efeito da luz, né? Uma hora em patamar, uma hora em rampa, né? Então, seguindo aí bem todo o caminho aí de acesso à edificação. E não só a beleza, a segurança, né? Porque todo o percurso ali ficou bem iluminado. E aí, já então, nós entrando no prédio, né? No hall de entrada, como a gente tinha comentado antes, essa atmosfera assim, mais intimista mesmo, né? E veio essa... Foi até um desafio a gente iluminar essa obra de arte, né, Gabi? Porque esse painel todo foi pintado pelo artista em loco, depois foi feita a colocação do forro, então a gente fez vários testes também de iluminação para dar o melhor resultado, porque a gente queria que se tornasse um painel iluminado, né? Que não tem luminárias no forro ali, né? Se a gente olhar aqui, é tudo clean, né? Só tem iluminação ali, tem iluminação nesse banco, tem iluminação na bancada, tudo uma luz muito
no cortineiro. Então isso... Foram vários testes, né, Cris, que a gente fez. Porque, na verdade, acho que o grande segredo da iluminação, acho que é até isso, né? A gente ir lá pro local e testar mesmo, né? Porque tem ali na arte, por exemplo, tem toda a questão da inclinação da fita de LED, né? Conforme a gente ia inclinando ela iluminava mais a arte ou menos. Então, é tudo uma questão de testar e, claro, calcular antes de fazer, com certeza. E aí é que o nosso desafio também foi a questão da obra, a pigmentação dela, as cores, né? Então, a intensidade da iluminação, a gente teve que respeitar isso. E a gente só conseguiu entender mesmo como estava funcionando na hora que a gente iluminou ela, né? Então, mais que a gente, vamos colocar fita de tal potência, tanto fluxo luminoso, então, na hora do in loco lá, é diferente, né? É diferente. A gente trabalhou com materiais bastante escuros, então absorve muito a luz, né? Então, mas ficou legal, né? Claro que nas fotos às vezes não reproduz tão bem, parece um pouco estourada a iluminação, mas ela ficou uma luz bastante suave, né? E os elementos e destacando essa linearidade de novo, né? Claro que aqui não é um perfil de LED, não é nada, mas a gente está trabalhando com linhas de luz, né? Que eu acho que é... E olha como é interessante o efeito que as linhas fazem, que elas direcionam para onde o morador tem que ir, né? Porque, na verdade, elas são paralelas ali. A luz que está iluminando esse painel da arte, junto com essa luz do banco, elas direcionam para aquela porta do fundo, né? E essa luz que ela encaixa no forro e na parede, lá no final, que a gente vai mostrar depois ela em destaque, ela leva até o elevador. Então, a luz, ela gera um percurso mesmo, né? Ela nos mostra onde que ela guia, exato. Aqui dá pra gente ver, aqui é um videozinho, ó, que dá pra ver bem esse... O acesso ali, o banco iluminado, conduzindo pro fundo, né? Aqui o perfil. E aí ali no fundo tem esse perfil que vocês viram que ele acendeu com sensor de presença, né? Então esse também é interessante de ter nesse tipo de edificação, para o pessoal chegar, não esquecer ligado, né? Não ficar consumindo energia à toa. E sistemas de controle de luz bem simples, né? Esse, basicamente um que vai fazer esse acionamento, né? E esse perfil aí, então, na hora de executar, o nosso maior desafio era conversar de novo entre as equipes, porque ali é um forro de madeira, um forro ripado de madeira, e quando desce na parede ali é alvenaria, então a gente precisava cuidar a distância dessas ripas para poder encaixar esse perfil e continuar ele na parede, mesmo assim, digamos assim, encaixar essas ripas do forro para que elas ficassem no centro do elevador, né, porque essa iluminação ficasse centralizada ali no eixo do elevador. Então, ali, até nessas duas imagens, ali nas plantas baixas, ali uma planta e um corte, a gente percebe que isso já foi planejado de novo desde o início do projeto, né, nos detalhamentos. Então, toda a questão do forro, da parede, do recorte que tem que ser feito ali na alvenaria. Então, tem todo esse desafio. E isso que né, por mais que estivesse lá na planta, tudo detalhadinho, isso foi algo que a gente só conseguiu pegar a medida exata do perfil no momento que a gente estava com o piso acabado, colocado, né, o forro já lá, a gente não tinha o forro executado, né? A gente já sabia exatamente a altura que ele ia ficar, né, para poder, se vocês olharem aqui nessa imagem, já está perfeitamente, né, começando exatamente em cima do rodapé e vai até o forro e dobra, porque é para ter essa linearidade, essa continuidade da luz, né? Então, realmente, a compatibilização dos projetos é muito importante, né? A gente compatibilizar aí projeto de alvenaria, projeto de marcenaria, são várias equipes envolvidas, então a gente, né, até parabenizar a Gabi aí pela interlocução entre todas essas equipes, porque isso é o que realmente faz a coisa funcionar, né? Não adianta a gente só ter uma ideia e mandar para a obra e achar que as coisas vão se materializar, né? A gente precisa realmente... né, que vai ser executado. Então, essa parte, isso é algo que eu sempre falo, né? Uma etapa muito importante do projeto de iluminação é a compatibilização, né? Vocês imaginam assim que a própria iluminação de emergência, né? Se daqui a pouco tivessem deixado
algo no forro, bem onde a gente queria passar com aquela luminária, né? Ou ar-condicionado. Enfim, tem vários projetos que vão interferir nisso. Ou então, daqui a pouco, aqui nessa parede ser um pilar e a gente não sabia, né? Não tem que discutir. Né? Então, eu acho que é bem legal a gente pensar nesses detalhes todos, né? E realmente foi pensado, né, Cris? Até tu comentou da iluminação de emergência, eu lembrei. A iluminação de emergência foi uma que a gente organizou ela também no lugar mais adequado, né? Claro, mantendo a segurança, mas para que não ficasse muito próxima ali desse perfil. Então, realmente, são vários detalhes, né, que a gente percebe. Às vezes, na etapa de projeto, até é normal, a gente esquece um pouco, né, de tantos detalhes. E aí, lá na hora de executar, que a gente lembra, e aí que tem que prestar atenção mesmo. E aqui até é foto de obra, né, pessoal? Tá tudo sujo, ainda não tá bem acabado, mas para entender também que a gente precisa, principalmente essa iluminação linear, ela vai ser embutida. Primeiro a gente vai recortar a parede, depois vai dar um pré-acabamento assim, da parede, e depois que ela estiver instalada, a gente vai ter que vir dando um acabamento final, porque tem muito manuseio da luminária, tem, né, acaba lascando algum detalhe que tem que fazer, então não acabem toda, né, não deem o acabamento fino, porque vai ter que dar aquela última demão, né, que a gente diz na então é algo que... A parede ali, nesse caso, a gente teve que fazer alguns ajustes com a massa tapa-tudo e depois ainda pintar novamente a parede, né? Então, realmente, instalar a luminária, ela acaba sujando mesmo. Ainda mais que a gente tem uma parede escura ali, né? Então, aqui para vocês verem, isso aqui já é uma imagem de como ficou mesmo, né? Aqui esse videozinho mostrando todo esse L, né, de iluminação, e chega exatamente na parede do elevador, né? A gente sai daqui, dobra aqui e chega na frente do elevador na medida exata, digamos assim, né? E aí, depois, então, passamos aqui para a parte das circulações, né? Que, como a gente comentou, a iluminação linear, ela percorre todo o prédio, então, tanto as circulações que dão acesso às áreas comuns do prédio, como dos pavimentos tipo, todas utilizaram a iluminação linear, né? Aqui tem uma imagem de render do terceiro pavimento, aqui tem uma imagem de como, né, veio isso detalhado, né? E aqui o passo a passo, né, da nossa instalação, né? Então, isso aqui é algo que às vezes a gente não pensa, né, que tem que acontecer, mas é a colocação da luminária em um primeiro momento no piso mesmo, no chão, para a gente conseguir locar bem ela no espaço, né? Isso, né, Gabi? Quantas vezes a gente foi e voltou nas ideias, e como eu não estava podendo na obra, o que eu sempre dizia para a Gabi assim, Gabi, pega o eixo, né? Pega o eixo da porta. Pega o eixo. Dobra para a direita e pega o eixo do corredor, porque a gente não pode se fiar nesses momentos nas cotas do projeto, porque o executado não é o que vai estar, não é o que está no papel exatamente, né? Então a gente tem que... Às vezes é uma situação que uma parede até tem um revestimento, ou até o revestimento do piso, a gente vai alterando ali na obra, e as medidas ali do projeto, elas nunca ficam todos os centímetros exatamente iguais, né? Então sempre tem uma diferença de um centímetro e outro. Então é bem isso que a Cris comentou, a gente precisou cuidar desses eixos, que até se vocês perceberem, como é um perfil em L, assim, o encontro das duas laterais, ele precisava casar, né? Por exemplo, assim, o encontro do eixo da porta, que vocês enxergam lá no fundo, a porta do apartamento, com o eixo do elevador, que está naquela imagem do meio ali. Então é bem isso, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, assim, da gente montar a luminária. E ainda, né, pessoal, lembrando que podem dar probleminhas, né? Aqui, imagina, ela estava no chão, aí foi feita a marcação no forro, aí aqui na parte que estava chegando na frente do elevador, pegou bem no perfil ali, né? Tivemos que fazer, né, deslocar um pouquinho, então a gente perdeu um pouco daquele eixo que a gente queria. Isso são coisas, às vezes, né, da nossa, a gente como projetista, né, que sabe o resultado final mesmo que a gente espera, a gente às vezes o cliente final nem vai perceber, mas são os detalhezinhos aqueles, né, que para nós fazem a diferença. É a diferença. Às vezes acontece isso, pegou na estrutura do gesso, aí o pessoal vai ter que, né, deslocar ou fazer algum reforço, então isso é importante a gente cuidar, e isso pode ser evitado no momento em que a gente passa esse projeto para a equipe do gesso, né? Sendo
Nós tínhamos enviado, né, Gabi? Mas são coisas que às vezes passam. Eu Às acho vezes que passam, Na verdade, o melhor é até constar em todos os projetos, né? O projeto de gesso, o projeto de iluminação. E até eu diria que algumas vezes em algum detalhamento, um tracejado, né, Cris, mostrando que a iluminação está ali. E aí, na hora, lá da obra, é realmente isso, é chamar a equipe e conversar, né? Olha, a gente vai ter uma iluminação aqui, assim, chamar o gesseiro e o eletricista, no caso, conversar com eles, explicar como é que vai ser, para evitar de acontecer da gente ter que cortar, e aí, quando cortar, descobrir que tem um perfil ali, né? Então, esse gesso, ele já tem que ser feito, planejado conforme essa iluminação. E até tem uma técnica, né, Cris? Se acontecer, né, caso aconteça de não dá tempo de ver antes no projeto, descobrir aonde que tem o perfil do gesso acartonado, é utilizar algum objeto metálico, um imã, alguma coisa, e encostar no forro. Então, assim, a gente vai conseguir ver onde é que está o perfil, né? Perfeito. Não precisa cortar para ver. Aí, daí, o problema já tá, né? Aí já tem que depois fechar, dar acabamento. Então, e aí vai tempo, vai custo de material, né? Tudo vai virando uma bola de neve. Exato. Então tá, vamos adiante aqui no nosso projeto. Aqui, pessoal, só para vocês entenderem, deixa eu ver, não tem uma foto aqui, é a circulação do tipo. Essa daqui era a circulação que é essa planta aqui, ó. Essa planta é a planta do terceiro pavimento, né? Que a gente sai do elevador e vai em direção às áreas comuns. E aqui à esquerda a gente tem os banheiros, né? De uso comum do prédio. Aí aqui para vocês verem, é um videozinho também. Deixa eu ver onde é que tá o vídeo. Aqui. Deixa eu ver, não tá rodando, né? Não, acho que não. Deixa eu tentar. Aqui, acho que agora vai. Ó, aqui a gente saiu do elevador, né? Dobra à direita no corredor. Olha só. A iluminação super linear, super clean, né? E aí a gente entra no banheiro. E aí a gente tem todo um desenho linear de novo na parede, forro. E aí aqui ligando. Videozinho tosco, tá, pessoal? Só para entender, né, como é que isso é feito. E aqui vale uma observação importante para os projetos, né, que eu acho que a gente pode evitar. É esse encontro do perfil, né? Isso daqui, inclusive, eu comentei na nossa última live que nós fizemos com o fornecedor, desse detalhe da gente cuidar de não ter o negativo do gesso quando o perfil vai chegar na parede e descer, porque aí a gente perde um pouco o efeito. Aquele efeito ali. Isso a gente tem nas outras situações que a gente teve no projeto, nenhuma teve esse probleminha, digamos assim, mas no banheiro a gente acabou tendo esse detalhezinho, daí tu tem que dar um acabamento e tal. O ideal é fazer o forro já sem negativo, né? Fazer ele justaposto ali na parede, que daí a iluminação vai chegar inteira, que é o caso do hall de entrada que nós mostramos antes, né? Que daí chega o forro de madeira, cola na parede o forro já, sem nenhum espaço, e aí a iluminação já desce. Senão ele parece que tá desencontrado mesmo. Dá para ver que foi uma solução que não ficou totalmente integrada com o projeto do gesso, né? Então, acho que isso é um detalhezinho para ser sempre cuidado, né? E aí, depois aqui nós chegamos, né, no espaço fitness, na academia, que eu acho que foi o espaço mais desafiador aí para nossa instalação. Porque se vocês olharem aqui, nós temos a imagem do render, né? Então, é um perfil, são 2 perfis que sobem na parede, vão pelo forro, dobram um ângulo de 90 graus e desce novamente na parede. Então, tudo isso a gente teve que fazer, encaixar, né? Cuidando possíveis pilares, vigas, a questão do forro, os perfis do forro, para que pudesse ser bem executado, né? Então, é até um comentário interessante, que olha como a iluminação ela conversa com o uso do ambiente, né? Por ser uma academia, então é movimento, essa questão de se movimentar, de agir, e olha como a iluminação conversa com isso, né? Parece que ela nos direciona realmente a essa movimentação, né? A estar se exercitando, é bem interessante isso.
E isso também é algo que me perguntam muito, assim, tá, será que a gente consegue resolver a iluminação de um espaço só com a utilização de perfis? Eu acho que aqui é um exemplo claro disso, né, que a gente só utilizou o perfil e a iluminação, depois eu tenho um vídeo dele do espaço pronto, é super satisfatória, não precisa mais nada, assim, claro que teve que ter um cálculo para a gente ver qual o perfil que utilizar, né, porque existem perfis menos potentes, né, com um fluxo menor e outros mais fortes. Não, e aí na academia o processo foi o mesmo dos demais, ali em cima nós temos os projetos, 2 apenas, né, dos projetos. Então, a gente fez todo o estudo no local a partir desses projetos, né, os detalhamentos. Ali, na imagem inferior, a gente colocou essa luminária, montou ela no piso mesmo, para entender. Isso antes, né? Claro, a primeira coisa, olhou o projeto, o pessoal vai pegar as caixas das luminárias, vai olhar todo o material, né, vai entender como que é a instalação delas, e aí, daí sim, então, vai colocar no piso, a gente vai ver certinho onde que ela vai ficar, para só depois partir para a ação mesmo e começar a cortar a parede para instalar ela. E até ali é interessante que na academia aconteceu de a gente ter um CD, uma caixinha de CD com alguns disjuntores bem próximo dela. Então foi mais uma questão, a gente teve que dar uma organizada nesse CD, a gente teve que afastar ele um pouquinho da luminária para não ficar muito próximo dela, né? Então não atrapalhar esse efeito. Então, mais uma vez, a importância dessa compatibilização, né? Do projeto elétrico, o projeto da alvenaria, iluminação, gesso, tudo junto. E aí, pessoal, também, claro que antes de chegar às luminárias, teve toda a etapa da gente medir em loco tudo isso, considerando também questões, se vocês olharem aí, o piso ainda não estava pronto, né? Então, a gente teve que ver bem direitinho a altura que ia ficar o piso, a altura que ia ter o rodapé, né? Na outra parede era espelho, então se o espelho ia até o chão, ou se ia ter rodapé, então são vários detalhezinhos que a gente tem que realmente pensar, porque senão depois ou o perfil vai terminar antes, ou né, não vai ficar tão visualmente tão bacana, né? Então fez a medição certinha, encomendou do fornecedor, chegou do fornecedor, controlou os eletricistas para que eles não saiam já instalando, né? Tipo exato, isso acontece. Vamos colocar aqui, né? Ótimo que é essa equipe que nos acompanha nesses projetos da incorporadora GR, sempre que são super solícitos, de bastante experiência, né? Sabe o quanto a gente é minucioso, assim, com a questão da iluminação. E é isso, né? Colocou no chão, mediu, aí recortou o forro, recortou a alvenaria, né? Cuidar também né? Tem que ser bem alinhadinho, bem para ficar bonito. São linhas de luz, então qualquer imperfeição a gente nota, né? Não, e claro, a gente sabe, né, Cris, que muitas vezes o arquiteto não consegue estar em todos os momentos da obra ali para, não vou conseguir acompanhar toda a instalação das luminárias. Mas é importante que ele esteja presente, pelo menos nessa etapa inicial de abrir as luminárias, né? Entender o funcionamento, junto com o eletricista, entender o funcionamento delas e até fazer esse recorte, porque daí depois que fez o recorte, né? Tu junto com o eletricista viu que vai dar certo, que vai funcionar, aí é o serviço dele mesmo, é confiar no serviço dele. Então, acho que o importante mesmo é acompanhar pelo menos essa etapa inicial dessa marcação, dessa organização, né, dos afastamentos ali. Depois que isso deu certo, que a gente viu que vai funcionar, aí vai embora, e o eletricista consegue fazer. É isso, não vamos pensar que tem que ficar lá de plantão também, né? Mas essa instrução, né? Esse inicial, olhar a planta, olhar a luminária, tirar dúvidas, ver quantos. Isso também, eu lembro que eu tive que passar bastante para a equipe elétrica, quantas fontes a gente estava utilizando para cada trecho de luminária, como ligar elas, né? Então, são detalhes, né, que a gente tem que acompanhar para ter essa execução aí, né? Que se vocês olharem, olha que bacana que ficou isso aqui, é resultado final já, né? Antes de colocar mobiliário e espelhos e tal. E aqui tem um videozinho de como ficou, né? Atentando ali que o forro, então, não tem negativo, né? Então, a linha ficou bem contínua. Não, e olha, o espaço fica super iluminado, né? Fica muito bom mesmo. Super boa. Né, uma luz que desce também aí na parede, então a gente tem não só a iluminação vindo de cima, mas uma iluminação vindo, né, nas laterais, de frente, então dá uma luz bastante, preenche bem o espaço com a luz mesmo, fica bem...
Não, e a importância da execução, né? Apesar de ser bem extensa, ela não ficou com nenhum encontro, assim, não ficou nada desencontrado, ficou bem certinho mesmo. Aí aqui, pessoal, a gente já está chegando no final das áreas comuns do prédio, assim, aí até de última hora coloquei essas imagens aí, Gabi, para ter uma iluminação linear as nossas garagens, né, com a própria lâmpada. Isso aqui foi um trabalho que foi desenvolvido junto com a equipe de sinalética do prédio, né, então se vocês olharem aí, tá bem numa etapa inicial de obra, mas já dá para ver que a garagem é escura, a gente utilizou um cinza chumbo super escuro, os pilares têm esse tom mais amarelado, dourado, né? E a iluminação, ela trabalhou para ajudar a conduzir, a fazer a marcação dos fluxos da garagem, né? Então aí a gente fez, foi bem, não é artesanal, mas feito em local, né? A gente fez junto com a equipe da elétrica, e que depois... Importante, né, Cris? Porque, na verdade, até o pessoal, quando eu estava lá na obra, eles sempre me perguntavam, porque é uma lâmpada tubular, normal, convencional, só que a forma com que a gente organizou elas deu um efeito muito interessante, né? Então, o pessoal sempre achava que era uma luminária pronta, eles sempre me perguntavam, tá, mas como que vocês compraram, né, esse conjunto? Não, a gente encaixou elas mesmo para dar esse efeito. E aí são, então, tubular LED, né, iluminação super eficiente. Depois a gente até comparou um projeto inicial. Primeiro a gente tinha uma distribuição regular das luminárias no espaço. A quantidade de lâmpadas que a gente estava propondo utilizar antes e com essa solução foi a mesma, né? Então, não é custo a mais, mas é a gente ser criativo aí na hora de, né, especificar, pensar por que a gente tem que ter aquela iluminação padrão distribuída, né? Então, ficou surpreendente, mais um espaço assim no projeto que eu acho que os clientes, né, o morador chega e tipo, que legal esse espaço que eu tô, né, não é uma garagem comum, né. Então, e bem aquilo das sensações que a gente comentou, né, as sensações e a experiência, porque até a garagem é um lugar especial, né, até a garagem tem um toque diferente por causa da questão da iluminação, das cores, então é bem isso, a gente tem que pensar no cotidiano da pessoa que vai usar esse projeto, né. Ela tem que se sentir feliz ali, ela tem que gostar de cada detalhe, e isso faz toda a diferença de um projeto bom, um projeto legal. Joia. Não, esse daí ficou bem, bem bacana. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Nós temos a gourmeteria, tá, pessoal, também. Aqui na esquerda, em cima, é o projeto 3D, né? E aqui vocês podem ver as imagens já dele realizado, né? Executado, como tá parecido, né? Desde os móveis, né? Do render, assim, a gente sempre, isso é uma característica aí que a gente tem que parabenizar a incorporadora GR aí por... São realmente, eu digo, obcecados pelo detalhe aí. Tá fazendo algo, né? Utilizou móveis Sakaro, no render estão os móveis Sakaro e é o que a gente vai utilizar, né? Então aqui foi... A decoração ali, se vocês olharem a foto da esquerda, aparece um vasinho ali ó, em cima da mesa e no render tem os vasinhos também, né? Sim. Então isso, né? São detalhezinhos. Aqui a gente pode ver que teve uma alteração no projeto luminotécnico, porque depois que a gente estava executando, que a gente viu, né, a questão das lajes, da laje modular, né, com os blocos, a gente disse, por que não explorar isso na iluminação, já que a gente está trazendo, né, a presença do concreto, da madeira, dos elementos mais naturais, porque a gente não deixar ela exposta e trabalhar com uma iluminação indireta para destacar ela mesmo, né? Então aqui antes seria um forro liso, a gente acabou tirando o forro, né? E aí compôs com uma iluminação de sanca, né? Aqui nesse rebaixo também. E esse rasgo ao longo de toda a sala, ele é um rasgo no gesso pintado em preto e dentro a gente tem um trilho, né? Que é uma iluminação linear também, mas dá um efeito de luz focada porque tem os spots ali, né? Então, eu acho que é um espaço que ficou super aconchegante, né? Então, também, de novo, é um espaço que é aquele salão de festas do prédio, né? Que a gente costuma chamar. É um espaço que tu pode, ainda mais agora na pandemia, quero, né? Tô trabalhando, quero mudar de ambiente, sair do apartamento, vir para hoje em dia tem se transformado essa ideia do salão de festas convencional, né? A gente utiliza mais
um lugar mais aconchegante para menos pessoas, bem como a Cris falou, hoje em dia com a pandemia mais ainda, né? É a nossa família ali que a gente está todos os dias. Então, claro, isso tudo vai passar, né? Mas é uma tendência isso, né? De utilizar espaços menores, mais aconchegantes. Né? Em vez de colocar várias mesas, por exemplo, assim, para fazer um evento, a gente opta por colocar poltronas, uma bancada principal. Então, é bem como se fosse uma extensão da nossa casa mesmo, uma extensão do nosso apartamento. Para fazer usos diferentes do espaço, né? Eu acho que a gente aqui, tu não vem aqui só para fazer um jantar, só para fazer um churrasco, pode vir aqui só para trabalhar, pode vir aqui para conversar. E pena que hoje nós não temos imagens do espaço Kids, mas aqui, se a gente ver, tem uma persiana, né? E a gente consegue, aqui nessa imagem, dá para ver melhor. E dá para ver lá dentro, tem o espaço Kids. Então, daqui a pouco tu tá ali, tá trabalhando, tá conversando, tá fazendo um churrasco, alguma coisa assim. E aí tu tem a possibilidade de estar com também as crianças ali no espaço Kids. Sempre aviso, né? Frente para a academia, né? Que a gente buscou o espaço fitness. Então, também tem esse contato visual entre o espaço Kids e a academia. Um projeto aí que ficou super bem pensado, né? E ressaltando de novo, então, né, o projeto da incorporadora GR, né, assinado aí pelo Linha Estúdio Arquiteturas, né? A Gabi se envolveu aí com o projeto de iluminação, especificação, a Gabi botou a mão aí não só na iluminação, né, pessoal? A Gabi participou da execução do prédio inteiro, mas então foi com ela e com a engenheira Ana, né, que a gente tinha o grupo ali para realmente fazer acontecer e esse resultado que a gente está vendo aqui. Acho que né, Cris, o sucesso na finalização ali da obra é isso, né? A gente está sempre, todo mundo da equipe sempre em contato, né? Sempre conversando sobre cada detalhe. Então, isso aí não tem como dar errado, né? Fazendo tudo com amor, com certeza deu super certo. Deu super certo, isso aí.